espiritual, saindo um pouquinho da dimensão mental, emocional, entrando nessa área mental, espiritual. Eu quero parafrasear o texto do capítulo 53 de Isaías na Bíblia. Belíssimo, os mais belos textos da Bíblia. Quem creu na mensagem do Criador? Você crê na Bíblia, a mensagem de Deus para a humanidade? Ele, Jesus Cristo cresceu como raiz tenra, saída de uma terra seca. A beleza e formosura dele não nos atraía. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Não tem sofrimento seu que Jesus não saiba como é. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado e afligido por Deus. Que estranho, né? Sim, os religiosos da época de Cristo acreditavam e pregavam que se alguém sofria é porque estava sendo castigado por Deus. Isso não é verdade. Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Nascemos desviados da luz, naturalmente não temos luz espiritual. Precisamos pedir a Deus isso. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, o mal de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Será que nós abrimos a boca e resmungamos e reclamamos por qualquer coisa? Com um julgamento opressivo e corrupto, como tantos hoje em dia, cheios de conflitos de interesses, ele foi condenado, eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do povo, ele, Jesus, foi golpeado, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira na sua boca. Será que existe violência em nosso comportamento, em nossas palavras? Será que existe mentira em nossa boca? Contudo, foi da vontade do Deus Pai esmagar o Deus Filho e fazê-lo sofrer por amor para com todos nós pecadores. Que amor é esse, não é mesmo? Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. Você daria um filho ou uma filha para morrer em lugar de alguém ingrato e rebelde? Mas depois do sofrimento da sua alma, Jesus verá a luz e ficará satisfeito, justificará a muitos, levando a maldade de todos nós. Eu queria comentar também sobre um belíssimo capítulo do livro Desejado às Nações, escrito por essa inspirada autora Ellen White, dentro desse assunto. Então, Jesus derramou a sua vida até a morte, carregou o pecado da humanidade e agora intercede pelos transgressores. E voltará em breve para o julgamento final e estabelecimento de um reino onde finalmente haverá justiça. Isto é saúde mental, meus amigos. Saúde mental completa só pode existir quando recebemos de Jesus a graça perdoadora e purificadora, um momento de cada vez, um dia de cada vez. Então, essa escritora Ellen White, ela descreve brilhantemente os ensinos de Jesus na reta final da vida dele aqui na Terra. E parafraseando também essa autora, Jesus e os discípulos estavam a caminho para o Getsemane, retirado do lugar onde ele gostava de ir para meditar e orar. É bom você ter um lugar para você ir sozinho, meditar e orar, um lugar sossegado. O Salvador expôs ali aos discípulos a missão que o trouxera ao mundo e a relação espiritual que deveriam manter para com ele. A lua espalhava clara luz, revelando uma florescente videira. Jesus viu isso e atraiu a atenção dos discípulos usando a videira como símbolo. E ele disse assim: eu sou a videira verdadeira. Em vez de escolher a palmeira, o cedro, o carvalho, Jesus toma a videira para representar a si mesmo. A palmeira, o cedro e o carvalho mantêm-se de pé por si sós. Não exigem apoio, mas a videira se entrelaça na grade e assim cresce em direção do céu. Cristo, em sua humanidade, dependia do poder divino. E ele disse:
eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Os judeus haviam sempre considerado a videira como a mais nobre das plantas, uma imagem de tudo quanto é poderoso, excelente e frutífero. Israel havia sido representado por uma videira plantada pelo Senhor na terra prometida. Os judeus baseavam sua esperança de salvação em sua ligação com Israel, como alguns hoje baseiam em sua ligação com uma denominação. Mas Jesus diz que só por ele é recebida a vida espiritual. Nos montes da Palestina plantou o nosso Pai Celestial esta boa videira, diz essa autora, Jesus Cristo. E Deus era o lavrador. Muitos foram atraídos pela beleza dessa videira com V maiúsculo, reconhecendo-lhe a origem celeste. Mas para os líderes de Israel, ele parecia como uma raiz de terra seca. Tomaram a planta e a esmagaram, pisando-a sob os pés profanos. A ideia deles era destruí-la para sempre. Igual os corruptos hoje que tentam destruir os que querem viver a honestidade e tentam destruir provas de suas trapaças. Mas o celeste lavrador nunca perdeu de vista a sua planta. Quando os homens pensavam que a tinham matado, ele a tomou e a plantou do outro lado do muro. O tronco não mais devia ser visível. Estava oculto dos cruéis assaltos dos homens. Mas os ramos da videira pendiam por sobre o muro. Por meio deles ainda se poderiam unir enxertos à videira. Destes se obtiveram frutos, houve colheita. A verdade, queridos, chega para todos. A pergunta é: quem quer a verdade? Quem responde ao chamado da verdade? Embora Jesus estivesse para ser afastado dos seus amigos, a união espiritual com ele devia permanecer imutável. A ligação dos ramos com a videira representa a relação que devemos manter com ele. Pela fé nele, como Salvador pessoal, forma-se essa união. O pecador une a sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à resistência do Salvador, e passa a ter a mente de Cristo. Querido, eu estou tentando estudar isso há anos. Ter a mente de Cristo, você sabe o que é isso? Pela ação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina. Que maravilha! Uma vez formada a união com Cristo, deve ser mantida. Disse ele, Jesus falou assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Está em João 15, verso 4. Não é um contato casual, ora sim, ora não. O ramo torna-se parte da videira viva. Separado da videira, o ramo não pode viver. A vida que se recebe de Jesus só pode ser mantida por meio de contínua comunhão. Jesus disse: meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. João 15, 1 e 2. Uma profissão de religião introduz pessoas na igreja, mas o caráter e a conduta mostram se elas se acham unidas com Cristo. Se não dão frutos, são falsas varas. Se você quer uma união genuína com Jesus, ele limpa o que dá fruto para que dê mais fruto. Na última reunião de Jesus com seus discípulos, o desejo dele foi que amassem uns aos outros como ele mesmo nos amou. E ele disse assim: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13, 34. Durante a peregrinação de Cristo na terra, o amor de Deus dele brotava em irreprimíveis correntes. Todos os que são possuídos pelo amor dele amarão como ele amou. Paz, luz e boa Páscoa para você na videira verdadeira.